meu aluno! Estamos aqui para continuarmos o trabalho com a classe gramatical substantivo. No primeiro momento, nós vimos o conceito, as classificações, partimos para o gênero e a pluralização dos substantivos simples. Agora nós falaremos sobre o plural, mas o plural do substantivo composto. E aí, você já parou para pensar? Se são duas ou mais palavras, devemos pluralizar todas as palavras? Ou há na gramática alguma regra que proíbe a pluralização de todos os vocábulos? Há regras que proíbem a flexão de todos. Há momentos que a gramática vai autorizar a flexão do primeiro elemento, mas há um outro momento que ela fará o seguinte: só poderemos flexionar o segundo. Como não podemos brincar com a sorte e com o azar, é melhor entender regras de pluralização. Vamos começar agora a explicar caso a caso, para que você não erre na hora de pluralizar um substantivo composto. Vamos nós? Primeira matemática, porque agora eu preciso que você faça uma equação acontecer. Você está observando? Há várias classes gramaticais. Para que você não erre, é muito importante que você lembre, mas lembre para valer, das 10 classes gramaticais e das principais funções de cada uma. Vou ajudar nesta hora da verificação das classes gramaticais. Quantas classes gramaticais existem? 10. Nós já conversamos sobre isto. Dessas 10, 6 são variáveis. 6 sofrem flexões. Quais são essas 6? Substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome e verbo. Essa última é considerada a classe gramatical mais rica, pela quantidade de flexões que ela recebe. Depois de relembrar os nomes das 6 classes gramaticais variáveis, pergunto, quais são as 4 que não sofrem flexões? Advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Você precisa lembrar dessas 10, porque elas participarão desta composição. Vamos às principais funções. Substantivo, principal função, nomear. Artigo, principal função, determinar ou indeterminar o substantivo. Numeral, principal função, quantificar. Pronome, acompanhar ou substituir o substantivo. Adjetivo, qualificar. Verbo, dinamizar. Advérbio, circunstância. Principal papel do advérbio é comunicar circunstância, assim como o principal papel da preposição e da conjunção é ligar, e a interjeição é responsável por comunicar as emoções. Então, rapidamente, palavras-chave: substantivo, nomear. Artigo, determinar. Numeral, quantificar. Adjetivo, qualificar. Pronome, acompanhar. Verbo, dinamizar. Advérbio, circunstanciar. Preposição, ligar. Conjunção, ligar. Interjeição, emocionar. São palavras-chave só para nós irmos à classe gramatical, mas elas não são suficientes para representar a grandeza de cada classe gramatical. Deixo isto claro. Agora vamos nós. Das 10 classes gramaticais, quantas são variáveis? 6. Então, continuem pensando. Se essas 6 são variáveis, elas continuarão variáveis. Quantas são invariáveis? 4. Se 4 são invariáveis, elas continuarão invariáveis. Agora, um momento. O raciocínio é coerente.
Professora, se na composição aparecer uma classe gramatical variável e eu somar a uma outra classe gramatical variável, manda a lógica as duas continuarem variáveis. Ok. E é esse o caminho que nós seguiremos. Só que eu preciso alertar sobre um ponto. As 6 classes gramaticais que nós já anunciamos, há uma que fará a diferença nessa matemática, é o verbo. Exatamente o verbo, que é a classe gramatical que sofre o maior número de flexões, dentro de um composto, o verbo pode aparecer invariável. Então, já anuncio esse OBS para você. Legal? Então, qual é a metodologia? Se nós unirmos classes gramaticais variáveis, tudo para o plural. Se nesta composição aparecer uma classe gramatical invariável, você deverá respeitar esta classe gramatical invariável e só promover a flexão naquela palavra que pertencer a uma classe gramatical variável. E para fechar, cuidado com o verbo. O verbo, em algumas composições, ele é ovelha negra, ele vira casaca, ele deveria flexionar-se, mas por uma revolta ele não flexiona-se. Beleza? Então vamos nós, passo a passo. Substantivo mais substantivo. Nesta composição, professora, devo pluralizar os dois? Sim, porque substantivo é classe gramatical variável. Uma segunda possibilidade, misturar substantivo com adjetivo. As duas classes gramaticais continuam sendo invariáveis ou variáveis? Variáveis. Então, continue flexionando as duas classes. Posso mudar a posição. Adjetivo mais substantivo ou adjetivo mais numeral. Não interessa, Cláudia, essas classes continuam variáveis. Então, nós continuaremos flexionando. Pode haver uma composição com numeral mais substantivo. Olha o que diz a regra, ambos se pluralizam. E a melhor maneira para você memorizar este primeiro momento é lembrar que a classe gramatical substantivo, a adjetiva e a classe gramatical numeral, essas 3 classes já são classes que sofrem flexões. Então, não mude, continue nesta batida. Vamos aos exemplos. Abelha mestra. Observe que abelha é substantivo. Mestra também é substantivo. Nesta composição, as duas palavras deverão ir para o plural. Então, o plural de abelha mestra, abelhas mestras. Abelha europeia, mais uma vez, eu estou com o substantivo abelha e europeia, que é o meu adjetivo. Agora, o plural de abelha europeia, abelhas europeias. Aluno mestre. Aluno é substantivo. Mestre é substantivo. Qual é o plural, professora, de aluno mestre? Alunos mestres. Preste atenção que a palavra mestra e a palavra mestre, essas palavras podem também funcionar como adjetivos. Depende do contexto. Paula é mestra. João é mestre. Fica claro que, nesse momento, esses vocábulos estão adjetivos. Terra nova. Terra é substantivo. Nova é adjetivo. Pergunto, substantivo é variável? Sim. Adjetivo é variável? Sim. Como devemos flexionar classes gramaticais variáveis? Continuar na mesma batida. Se duas classes variáveis se uniram, então pluralização para as duas. Essa, meu aluno, é a regra número 1. Plural de terra nova, terras novas. É a regra número 1. Quando nós começamos a estudar plural dos substantivos compostos,
A primeira regrinha é esta: se eu unir classes gramaticais variáveis, nada mudar, continuo pluralizando. 10, mas, porém, todavia, algum problema tem de haver nesse caminho, né? Claro que, em cima dessa regra, existem outras com algumas exceções. E você precisa partir da regra maior e memorizar as especiais. Memorizar, quero dizer, com maior compromisso, com maior cuidado, porque essa, por ser a mais fácil, é quase piloto automático. Vamos continuar. Novos exemplos para este pacote ainda. Pense no composto erva doce. Você sabe perfeitamente que a palavra erva, por nomear, ela é um substantivo. Então, sendo substantivo, nós já sabemos, vai para o plural, é variável. Doce, no momento, funciona como adjetivo, por mais que saibamos que pode também funcionar como substantivo. Sendo substantivo, sendo adjetivo, a verdade é a mesma. São classes gramaticais variáveis. Então, meu aluno, qual é o plural de erva doce? Ervas doces. Agora, uma observação. Como pluralizar essa palavra? Você já aprendeu a pluralização do substantivo simples. E você aprendeu regras de pluralização do substantivo simples para usar aqui. Erva, por terminar em vogal, diz a regra que basta acrescentar o S. Então, meu aluno, tudo que foi aprendido agora tem de ser usado. Alto relevo. Cuidado com esta palavra. Isto é muito recorrente nas provas, o encontro desses vocábulos. Alto relevo com alto falante. Neste momento, alto é adjetivo e está qualificando relevo, que é substantivo. Não é um relevo qualquer, é um relevo alto, por isso que é um adjetivo. No exemplo alto-falante, muda tudo. Se eu estou neste momento com alto, que é adjetivo, e relevo, que é substantivo, eu estou com duas classes gramaticais que autorizam flexão. Então, plural de alto relevo, altos relevos. No exemplo comparativo, alto-falante, isto não ocorrerá. Motivo? Pense comigo. Será que a palavra alto, neste novo substantivo composto, ela continua adjetivando falante? Alto-falante? Não. Adjetivo não qualifica um outro adjetivo. Falante é um adjetivo. Homem falante, mulher falante. Falante é um adjetivo uniforme. Ele possui a mesma forma para qualificar um substantivo feminino ou um substantivo masculino. Mas voltemos ao ponto principal. A palavra alto agora, ela dialoga com adjetivo e não mais com substantivo. Então, essa palavra alto, ela está modificando um adjetivo. Qual é o nome da classe gramatical que modifica adjetivo, verbo ou advérbio? Advérbio, meu aluno. Sendo advérbio, essa classe gramatical é variável ou invariável? Invariável. Sendo invariável, você está autorizado a flexionar, a colocar no plural a palavra alto? Agora, não. Mas e a palavra falante? Posso pluralizar, Cláudia? Pode. Falante é adjetivo. Adjetivo é classe variável. Então, pensamento matemático, qual é o plural de alto-falante? Alto-falantes. Alto no singular, falantes no plural. Diferente de alto relevo. A palavra alto, quando relacionada a substantivo, adjetivo ela é.
Sendo adjetivo, qual é o plural de alto relevo? Altos relevos. Esclarecido isto? Então, claro que para você mandar bem no plural dos substantivos compostos, você precisa de noções sobre as classes gramaticais e os seus comportamentos. 10. Próximo exemplo. Alta sociedade. Olha, para nunca mais errar, você prestou atenção que a palavra alta já sofreu flexão de gênero, acabando com possibilidade de advérbio. Sendo advérbio classe gramatical invariável, a invariabilidade significa não colocar esse vocábulo no feminino, não colocar esse vocábulo no plural. A invariabilidade de uma palavra na língua portuguesa faz com que essa apareça sempre no masculino singular. Curioso é relatar que o advérbio, sendo classe gramatical invariável, ela admite uma flexão em grau. É caso especial, mas admite. Mas jamais em gênero e número. No caso de alta, rapidamente você tem de lembrar. Se alta está no feminino, ela está no feminino para concordar com um substantivo. Alta Cláudia é adjetivo. Isso, e é fácil provar. Qual é a classe gramatical de sociedade? A sociedade brasileira é um substantivo. Então, palavra que qualifica substantivo, adjetivo é. Sendo adjetivo com substantivo, tudo para o plural. Qual é o plural de alta sociedade? Altas sociedades. Valeu? Resolvido o problema com a palavra alto? Espero que sim. Alta roda, já sei, professor, o plural de alta roda, altas rodas. Arroz doce. Sendo arroz substantivo e doce adjetivo, plural de arroz doce, arrozes doces. Professor, esses arrozes doce soa mal. Quem disse que sempre que uma palavra na sua pronúncia causa um som desagradável, que isto é sinônimo de erro? Basta lembrar da pluralização dos substantivos simples. Diz a regra que substantivo terminado pela consoante Z faz o seu plural ao receber o ES. Então, arroz, arrozes. Não há nada de errado nisto. A palavra doce, por terminar por vogal, já sabemos, basta acrescentar o S. Gentil homem. Gentil homem. E agora, qual é a classe gramatical de gentil? Homem gentil, mulher gentil, adjetivo. Classe gramatical variável, vai para o plural. Qual é a classe gramatical de homem? Substantivo. Classe variável, vai para o plural. Então, pense na composição. Qual é o plural de gentil homem? Gentis homens. Observe que gentil é um oxítono terminado pelo il. Então, você retira o L e acrescenta o S e ponto final. Regra já estudada. A palavra homem, por terminar pela consoante M, também já estudamos essa regra. Retira-se o M e coloca-se no lugar NS. Plural de homem, homens. Segunda-feira, meu aluno, segunda é numeral, feira é substantivo. Já sabemos que numeral é tão variável quanto substantivo. E o que isso significa? Pluralização para todos. Segunda-feira faz o seu plural segundas-feiras, quartas-feiras. Legal? Cachorro-quente. Mais uma composição para lembrar a regra número 1. Cachorro, substantivo, somado a quente, que é adjetivo. Pluralização, cachorros quentes.
E aí, meu aluno? A primeira regra ficou clara? Claro que é uma questão de memorização, mas já facilita muito a caminhada quando você domina o conceito de classes variáveis continuam variáveis, classes invariáveis continuam invariáveis. Eu sei, existem algumas exceções, existem pedras no meio do caminho, mas estamos aqui para resolvê-las. Regra número 2. Começa. Olha aí, ó. Primeira pedrinha. Primeira pedrinha. Substantivo mais pronome. Só o substantivo se pluraliza. Interrogação na mente do meu aluno. Cláudia, substantivo, classe gramatical variável, beleza. Eu já sei que flexiono. Mas pronome também é classe gramatical variável? E por que agora ele fica invariável? Meu aluno, nem todos os pronomes sofrem flexões. E é o caso aqui. Zé, ninguém. Ok? Então, quando aparecer esse sintagma, essa composição, você não poderá pluralizar o ninguém. Nada de falar Zé, ninguéms, ninguéms, ninguéms no seu idioma. Existe? Ninguém compareceram à reunião. Então, esse pronome já não admite flexão. Basta você seguir o que você já aprendeu. João, ninguém. Joões, ninguém. Então, há na língua portuguesa algum pronome que não sofre flexão? Sim, há. Então, meu aluno, se você já conhece esse caso, você vai obedecer a este caso. Pronome invariável, invariável permanece. 10. Regra número 3. Lá vem. Vem verbo para discussão. Primeira composição. Verbo mais substantivo. Segunda possibilidade. Advérbio mais adjetivo. E terceira possibilidade, interjeição mais substantivo. Isso quer dizer que você agora receberá substantivos compostos formados por estas equações. Agora, repare que nesta equação, verbo mais substantivo, as duas classes gramaticais sofrem flexões, mas fique atento. O verbo agora fica rebelde e ele grita: não vou flexionar-me. Este verbo, quando somado a um substantivo, meu aluno, é para decorar mesmo. Ele fica invariável. Pode largar o verbo de mão, porque ele não vai flexionar-se. Advérbio mais adjetivo, não há polêmica, porque advérbio é classe gramatical invariável e continuará invariável. Adjetivo é classe gramatical variável e continuará variável. Na última composição, interjeição mais substantivo, você já sabe que interjeição é classe gramatical invariável e continua invariável dentro de um substantivo composto. Substantivo já sabemos que é classe gramatical que aceita flexão. Então, somente o último elemento sofrerá plural, porque nessas equações, somente os últimos elementos são classes gramaticais que admitem flexões, com exceção do verbo, que é um rebelde sem causa, que quando encontra-se ao lado de um substantivo, ele faz graça, ele nada de flexionar-se. Abaixo assinado, não é uma assinatura colocada abaixo? Posso pensar? Posso. O documento abaixo assinado são assinaturas uma abaixo da outra, ok? Então, eu estou com lugar, porque se é abaixo, é lugar. Esta composição, ela é feita por abaixo, que é um advérbio, e assinado, que é um adjetivo. Documento assinado, cheque assinado, é um adjetivo.
Então, como pluralizar compostos constituídos por advérbio mais adjetivo? Pluralização só para o adjetivo. Então, qual é o plural de abaixo assinado? Abaixo assinados. O abaixo fica no singular porque é invariável. Mas assinados vai para o plural porque é um adjetivo. Salve, rainha. Agora, nós estamos com o verbo salvar e estamos com o substantivo rainha. Você já sabe, o verbo, quando participa de uma composição com substantivo, ele fica rebelde e não vai para o plural. Plural de salve, rainha, salve, rainhas. Ave Maria, preste atenção, Ave Maria, pluralização só no último elemento. Ave Marias. Pica-pau, verbo picar e pau, que é o substantivo, uma árvore. Então, o verbo, quando participa de composição com substantivo, ele fica invariável. Plural de pica-pau, pica-paus, ok? E beija-flor, Cláudia? Mesma coisa. É a composição do verbo beijar com substantivo flor. Então, beija-flor, qual é a pluralização? Beija-flores. Agora, meu aluno, preste atenção nas composições. Preste atenção na intenção de um substantivo composto. Quando eu preparo, escrevo, crio um substantivo composto, a intenção é continuar entregando às palavras isoladamente os seus significados, as palavras, isoladamente, os seus significados originais? Será que beijar continua sendo a ação do beijar, verbo, e flor continua sendo a flor da natureza? Preste atenção que beija-flor, as palavras isoladamente, elas perdem as suas identidades, ou a sua identidade. Agora, beija-flor passa a ser o nome de uma ave. É esta a intenção de um substantivo composto. Ele é ressignificação. Quando eu tenho pé de moleque, não mais posso ler essas palavras isoladamente, porque eu vou errar na interpretação. Quando eu falo pé de moleque, não mais é o pé de um menino levado, é o nome de um doce. Fique atento, porque isso é questão de prova. Legal? Alto-falante, já falamos sobre esse. E o alto é advérbio, falante sendo adjetivo, o plural de alto-falante, alto-falantes. Muito bem. Substantivo mais substantivo, em que o segundo indica tipo ou finalidade do primeiro, é caso polêmico. É caso que merece atenção dobrada. Tanto é polêmico que a gramática curvou-se ao uso. Professora, substantivo mais substantivo, onde há polêmica, não deveria haver. As duas são variáveis? Mas trata-se de caso especial. Modernamente, os autores têm admitido duas pluralizações para os substantivos compostos formados por dois substantivos em que o segundo indica tipo ou finalidade do primeiro. Tipo ou finalidade. Ambos no plural, que é preferência nacional, somente o primeiro, que é preferência da gramática clássica. Então, pense na possibilidade de somar dois substantivos, onde o segundo não é o primeiro, hein? O segundo indica tipo ou finalidade do primeiro. Manga, espada. E aí, manga é substantivo, mas espada também. Não pergunte ao primeiro, pergunte ao segundo. Espada anuncia finalidade do primeiro? Não.
Espada anuncia um tipo de manga? Sim. Epa, então eu vou encaixar nessa regra. Isto. Pode encaixar porque é aí que ele vai ficar mesmo. Esse substantivo composto, ele é composto por dois substantivos, onde o segundo classifica o primeiro no quesito tipo. É um tipo de manga. Isso quer dizer que é um outro tipo de manga diferente da manga-espada. É verdade. E, professora, qual é a melhor pluralização? Não há melhor, porque as duas hoje são oficiais. Você pode pluralizar os dois termos considerando classe gramatical, plural de manga, espada, mangas, espadas. Mas pode seguir a tradição. E a tradição, a gramática clássica, nos ensinava o seguinte: pluralização só para o primeiro. Houve época que a pluralização dos dois termos, essa época daria zero a esse tipo de recurso, recorrer à pluralização dos dois. Houve época que só se aceitava a pluralização do primeiro. Então, pela gramática clássica, qual é o plural de manga e espada? Mangas, espada. Ok, vamos a alguns exemplos. Abelha, Europa. Abelhas, Europa. Pluralização clássica. Abelhas, Europas. Pluralização moderna. Banana, maçã. Mais uma vez, composição formada por dois substantivos. Pluralização clássica, bananas, maçã. Pluralização moderna, bananas, maçãs. Salário, família. Claro que família está determinando um tipo de salário. Então, classificação pela gramática tradicional. Vamos para o plural. Salários, família. E a pluralização moderna admitida e preferência nacional. Salários, famílias. Couve-flor também é composição de dois substantivos, onde o segundo anuncia o tipo do primeiro. Couve-flor, na sua pluralização tradicional, couves, flor. Modernamente, couves, flores. Não pode esquecer. Substantivo simples terminado pela consoante R faz o seu plural ao receber ES. Então, plural de flor, flores. Muito bem, meu aluno. Já há informação suficiente para você pausar a aula e recorrer ao flashback. Espero que você tenha entendido esse primeiro momento. É muito importante. Quando cai na prova plural de substantivo composto, uma boa parte não lembra das regras, porque são muitas regras. Por esse motivo, eu preferi otimizar esse momento da gramática pelo método. Se a classe gramatical é variável, continua variável. Se ela é invariável, continua invariável. E aí sim, eu vou chamando a atenção para as quebras de paradigmas, para as exceções. Pelo menos meu aluno possui um método para decorar essas regras. Até daqui a pouquinho, com mais informações sobre plural de substantivos compostos. Até daqui a pouco.